Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos começar nossa semana, nossa primeira aula de língua portuguesa da semana. A prof preparou para vocês um texto, então eu vou fazer a leitura junto com vocês. Eu quero que vocês acompanhem, ok? Depois eu explico como deve ser feito. Então aqui, ó, atividade de língua portuguesa. Copie o texto e as questões em seu caderno e responda com atenção e capricho. Então, aqui nós temos uma fábula. A fábula sempre nos traz um ensinamento, sempre nos traz aí uma moral da história. Então, essa aqui é a Menina do Leite. Fábula de Esopo, adaptada por Cristiane Angelotti. A menina era só alegria. Era a primeira vez que iria à cidade vender o leite de sua querida vaquinha. Colocou sua melhor roupa, um belo vestido azul e partiu pela estrada com a lata de leite na cabeça. Ao caminhar, o leite chacoalhava dentro da lata. A menina também não conseguia parar de pensar. Vou vender o leite e comprar ovos, uma dúzia. Depois, choco os ovos e ganho uma dúzia de pintinhos. Quando os pintinhos crescerem, terei bonitos galos e galinhas. Vendo os galos e crio as galinhas, que são ótimas para botar ovos. Choco os ovos e terei mais galos e galinhas. Vendo tudo e compro uma cabrita e algumas porcas. Se cada porca me der 3 leitõezinhos, vendo 2, fico com 1 e... A menina estava tão distraída em seus pensamentos que tropeçou numa pedra, perdeu o equilíbrio e levou um tombo. Lá se foi o leite branquinho pelo chão. E os ovos, os pintinhos, os galos, as galinhas, os cabritos, as porcas e os leitõezinhos pelos ares. Então, essa aqui é uma fábula, né? A moral da história: não se deve contar com uma coisa antes de consegui-la. Ok? Então, aqui embaixo nós temos uma interpretação. Responda com atenção. Número 1. Por que a menina estava tão feliz? 2. Ao mesmo tempo em que caminhava, o que a menina fazia? 3. Releia o trecho do 11º parágrafo. Então, tem um trechinho aqui do 11º parágrafo, que é esse aqui, ó, de baixo. Lá se foi o leite branquinho pelo chão, e os ovos, os pintinhos, os galos, as galinhas, os cabritos, as porcas e os leitõezinhos pelos ares. Aí tem a questão aqui embaixo, ó. Explique como os ovos, os pintinhos, os galos, as galinhas, os cabritos, as porcas e os leitõezinhos foram pelos ares se a menina levava somente leite. Então, o que você entendeu sobre isso, certo? Na próxima aqui, a gente já vai trabalhar um pouquinho sobre os substantivos e os adjetivos. Então, aqui, ó, 4. Pinte os substantivos deste trecho. Então, tem um trechinho só aqui. Todos os substantivos que você encontrar, você vai pintar. E os ovos, os pintinhos, os galos, as galinhas, os cabritos, as porcas e os leitõezinhos pelos ares. Aqui, se vocês tiverem dúvida em qual pintar, para não pintar errado, pode até circular primeiro a lápis e no dia que for fazer a correção, quando a prof mandar o gabarito, aí na hora da correção você pinta o seu substantivo. Agora, quem já sabe e já tem segurança em fazer, já faz direto, já pinta direto. Número 5. Agora, pinte os adjetivos que se referem a cada substantivo destacado nesse trecho. Lembra que nós falamos que tem o substantivo aí e pode ser que ele acompanhe também um adjetivo. Eles caminham juntos. Era a primeira vez que iria à cidade vender o leite de sua vaquinha, da sua querida vaquinha. Colocou sua melhor roupa, um belo vestido azul e partiu pela estrada com a lata de leite na cabeça. Opa!
Que houve? Voltou? Bom, turminha, o que eu tenho que falar aqui, ó? Aqui no finalzinho, ó, tá escrito assim, ó, vaquinha. O vaquinha, esse A também é uma letra destacada, tá? É que na hora de destacar aqui, só destacou até o NH, mas aqui também esse A é destacado, tá bom? Embaixo, número 6. Reescreva a frase a seguir, passando os verbos em destaque para o presente. Então, aqui nós temos os verbos destacados, certo? E você vai passar para o presente. A menina estava tão distraída em seus pensamentos que tropeçou numa pedra, perdeu o equilíbrio e levou um tombo. Lá se foi o leite branquinho pelo chão. Então, você vai trocar aí os verbos. Aqui lembrando sempre o que é substantivo, o que é adjetivo, o que são verbos, relembrar, estudamos bastante sobre isso, então vamos pensar. Quem esqueceu pode consultar a apostila novamente, porque isso aqui também faz parte de um estudo, certo? E aqui embaixo, na 7, é uma produção de texto. Imagine como é a garota da narrativa, a menina do leite. Imagine ainda o que teria acontecido depois que a menina viu o leite derramar-se no chão. Então, lá na fábula, a partir do momento que o leite cai, acaba ali, já passaram a informação, já passaram o ensinamento. E se fosse continuar a história? Então, ó, crie a história levando em conta as seguintes indicações. Quais são as características físicas da menina? Quais são suas maiores qualidades e seus defeitos? Se o leite não tivesse derramado, o que os outros dois planos, que outros dois planos ela teria feito? Então, mais dois planos ali. O que teria sentido e como teria agido depois de levar o tombo? Certo? Então, aqui vocês vão fazer a produção de texto, então sempre baseado naquele texto que a Prof leu para vocês, só que dentro desse novo texto que vocês vão criar, não é para continuar aquele, você vai, né, desenvolver o seu texto. E dentro desse texto, você vai ter que colocar essas seguintes informações que a Prof colocou aqui, né? As características físicas dela, né, os adjetivos, né, que você tem que dar para a menina, né, as qualidades que ela tinha, os seus defeitos, né? Se o leite não tivesse derramado, né? Que outros dois planos ela teria feito? Então inventa mais dois planos aí. O que teria sentido a menina na hora que ela caiu, que ela tombou? O que ela fez, né? Qual foi a reação dela na hora do tombo? Então cria, tá? Solta a sua imaginação. Aqui, turma, o que vocês vão fazer? Lembra que no começo, de vermelhinho, ó, copie o texto e as questões em seu caderno e responda com atenção e capricho. Isso mesmo. Não é para imprimir o que está aqui, certo? Vocês vão copiar. Então é o momento também de fazer esse exercício de cópia. Por quê? Porque aqui, ó, a gente sempre trabalha que quando a gente vai criar um texto, vai fazer um texto, a gente precisa de recuo de parágrafo, certo? Que é esse espaço. Então lá no caderno é um ótimo exercício para treinar isso também. Então lá no caderno deixa lá o recuo, né? A gente sempre combina em sala de aula dos 2 dedos, mais ou menos, então sempre recuo, letra maiúscula no começo de cada parágrafo. Não se esqueçam da pontuação, isso aqui é muito importante, ao ponto final. Eu ainda encontro avaliações quando vocês me mandam com respostas sem ponto final. É importantíssimo ter ponto final. Os outros critérios aqui também que vocês precisam utilizar é sempre seguir aqui, ó, vírgula, aqui, ó, entre aspas. Por quê? Porque alguém está pensando, ou porque alguém está falando, certo? Então, assim, tudo o que tem no texto, a estrutura do texto é muito importante na hora de copiar no caderno, certo? A moral da história também, e aqui as questões também, vocês vão copiar e depois vão responder, certo? Aqui mais adiante, a produção de texto também é feita no caderno, com bastante capricho, certo? Amanhã nós não temos língua portuguesa, que amanhã é terça-feira, então vocês têm um tempo maior aí. A próxima aula de português é só na quarta-feira. Então, provavelmente na quarta-feira, como nós já finalizamos a apostila, na quarta-feira também vai uma revisãozinha. Então, não tem pressa para fazer. Vocês podem fazer hoje, se vocês acharem que é muita coisa para copiar, dá para terminar amanhã também, certo?
Mas vocês fazem aí, ó, vocês são joia, conseguem fazer, dá conta de fazer sim, tá bom? Não esqueçam de fazer com bastante capricho, coloca lá o cabeçalho, a data, o ano, bem bonitinho, tá bom? E mãos à obra aí. Bom trabalho para vocês. Tchau, tchau, turma.